Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, um derby pelo atacante Rony do Atlético Paranaense. O Palmeiras entrou na parada, mas o Timão ainda tem a preferência. Quer entender essa história? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, vamos juntos! O Rony do Atlético Paranaense, parece que o seu futuro, ainda indefinido, de fato não será no Furacão. Ele tem contrato até o meio do ano que vem, mas há uma divergência numa cláusula do contrato que prevê o pagamento para os jogadores, seus agentes, que tá dando um probleminha aí nessa possível renovação do Atlético para manter o jogador por lá. E também o interesse de outros clubes. O Mário Celso Petralha, que é o presidente do conselho, ele é muito difícil de negociação, mas entendendo todo esse imbróglio jurídico, que pode fazer com que ele perca o atleta ou tenha que desembolsar mais do que ele espere, vendo que o jogador se valorizou no ano passado, ele pode sim negociá-lo, já admite essa situação. E autorizou inicialmente o Corinthians a conversar com o jogador. E o Corinthians o fez. O Mário Celso Petralha, embora tenha toda essa resistência para negociar, ele foi muito claro desde o início. Paga a multa, 12 milhões de euros. Só que aos poucos ele foi cedendo e já admite que se venda o jogador por 6 milhões de euros por 50% dos seus direitos. É o que o Corinthians está fazendo inicialmente, negado por todos os agentes envolvidos, né, relacionados ao Clube Paulista. Pois bem, só que o Corinthians está usando, de onde o Corinthians está tirando dinheiro? Poxa, o Corinthians já investiu no Luan, tá gastando o que não tem uma dívida com a Arena e tudo mais. A gente já falou aqui que nesse momento, quando você tem uma marca muito forte, como é o caso do Corinthians e dos principais clubes brasileiros, você consegue fazer investimentos, dependendo do risco, né, e da responsabilidade, com parceiros, com patrocinadores. É o que o Corinthians fez com o Luan, por exemplo. Por isso conseguiu pagar 20 milhões de reais por ele, um pouco mais. E agora faria o mesmo pelo Rony. O mesmo valor que ele ofereceu ao Michael. E até por isso o Corinthians está negando que está negociando, né? Porque quando ele fez a proposta inicial para o Michael, todo mundo ficou sabendo. E aí foi lá o Palmeiras, foi lá depois do Flamengo e o Corinthians perdeu a negociação. Porque a gente sabe como funciona essa lei de mercado, essa barganha, né? O Corinthians largou na frente, mas aí o jogador se valorizou, o Goiás também queria um pouquinho mais, aquela coisa toda, esperou o mercado para ver o que ia acontecer, aí o Flamengo vendeu o Renier para o Real Madrid, pensou, opa, tem uma oportunidade de mercado aí, foi lá, fechou e tirou o Michael. Por isso que o Corinthians estava quietinho, né? Embora já tinha sido pedido pelo técnico Thiago Nunes, lá na primeira lista que ele entregou para os dirigentes corintianos, dizendo, eu quero esses jogadores aqui, uma lista de 20 nomes. Nem todo mundo, o Corinthians foi atrás, mas o Rony estava nela. Só que o Corinthians sabia que o Rony custava o dobro do valor que ele poderia pagar pelo Michael, por exemplo. E aí o Corinthians ficou monitorando a situação. Quando houve essa situação jurídica e complicada entre o Atlético Paranaense e o Rony, e o jogador sequer viajou para a Argentina para participar desse torneio amistoso lá, que o time do Dorival Júnior está disputando, o Corinthians foi lá e, autorizado pelo Atlético, começou a negociar com o jogador. E aí o valor, ele ficou um pouco mais acessível. O Corinthians pegou esses 5 milhões de euros que ele daria no Michael e estaria entregando para o Atlético Paranaense. Só que o Atlético quer 6. E aí o Corinthians está buscando 1 milhão de euros com outros parceiros para poder compor esse valor e ter um jogador pedido pelo técnico de características muito necessárias para o time, né? Por isso que o Corinthians foi atrás do Michael, para ter um escape pelo lado. O Corinthians perdeu o Cleison e aí estava atrás de um jogador que pudesse ser essa alternativa de velocidade pelos lados. Na Florida Cup, por exemplo, no primeiro jogo, o Thiago Nunes escalou o Janderson, que é menino, tem velocidade, tem futuro e tudo mais, mas o Rony teve uma temporada muito boa em 2019. Bom, e aí onde é que entra o Palmeiras nessa história? O Palmeiras ficou monitorando a situação e como o Corinthians estava negando exatamente por isso, para não, como se diz na minha terra, não sei se falam isso na terra de vocês, mas para não alertar os gansos, o Corinthians estava na dele. Mas o Palmeiras também entrou na parada porque viu que o Rony não vai ficar no Atlético. E aí chegou com a possibilidade de pagar esses 6 milhões de euros. Tem uma situação que talvez ela até seja subjetiva, mas essas coisas acontecem. Por exemplo, quando o Corinthians se desgastou na relação do Michael com o Goiás queria o Ralf, que não ficou fazendo mais parte dos planos do Thiago Nunes. O Corinthians disse que não ia negociar o Ralf para o Goiás, porque os dirigentes ficaram chateados com a postura do diretor executivo, lá do gerente executivo, Túlio Lustosa.
essas coisas acontecem, né? Não é simplesmente o clube querer, vai lá, pagar e tal. Não, o dirigente tem essa questão de vaidade também, de se posicionar no mercado. Não, você não me tratou com correção, eu também não vou negociar com você. Isso acontece. A saída do Thiago Nunes do Atlético Paranaense, ela desagradou muito os dirigentes do Atlético. A saída do Thiago para o Corinthians. Então, a única coisa que pode atrapalhar essa negociação Corinthians e Rony é exatamente essa birra que pode ter o Petralha em relação ao Corinthians por ele ter perdido o Thiago Nunes para lá. E o Palmeiras? Bom, o Palmeiras chegou agora na disputa. Só que o Corinthians já tinha falado com o Rony. E o Rony já tinha manifestado o interesse de jogar no Corinthians. Até porque foi treinado pelo Thiago Nunes lá, ganharam títulos e tudo mais. E ele estaria muito interessado em jogar no Corinthians, sabe que vai ser titular, tem todo um projeto, aquela coisa toda. E a vontade do jogador a gente sabe que pesa. Eu confesso a vocês que eu não sei como está a cabeça do Rony nesse momento quando entra o Palmeiras. Porque a gente sabe, jogar em Corinthians ou Palmeiras são dois clubes gigantes, mas aí, claro, né, cada um tem a sua vontade. E a gente sabe que a vontade pesa, mas também tem essa questão negocial, né, entre os clubes. A gente vai ter que aguardar os próximos passos, mas que o Palmeiras já foi autorizado também pelo Atlético para poder conversar com o jogador e vai ter a resposta dele, né? Se ele já se acertou com o Corinthians, porque na verdade isso tinha acontecido, né? Ele já havia se acertado com o Corinthians. Se ele vai roer a corda, como a gente fala, e dar um chapéu no timão e acertar com o Palmeiras, como fez o Dudu lá atrás, né? Vocês lembram? Dando chapéu em Corinthians e São Paulo e acertando com o Palmeiras. A gente não sabe, daqui a pouco o Palmeiras oferece um salário muito maior do que o Rony poderia ganhar. Por que isso? Ah, mas o Palmeiras não tem dinheiro. Vírgula, né? O Palmeiras realmente precisava limpar o elenco, limpar a folha, e a Leila Pereira, que é a patrocinadora, ela deu um ultimato assim no Maurício Gagliotti para esses investimentos absurdos que foram feitos no clube nos últimos tempos. Porém, a gente sabe que a Crefisa ainda banca, ainda investe no Palmeiras. Então, a Leila Pereira está esperando por um investimento mais certeiro, na medida em que o Palmeiras entender, o Vanderlei Luxemburgo, o Maurício Gagliotti, o Anderson Barros, eles entenderem que o Rony é uma peça-chave, e realmente seria, porque o Palmeiras precisa de um ponta também, para jogar no outro lado com o Dudu, embora tenha os moleques aí chegando, o Wesley que jogou super bem com o Atlético Nacional, Gabriel Veron e tudo mais, o Rony cairia como uma luva dentro das suas características nesse time do Palmeiras. Se todos entenderem assim, a Leila pode bancar. E aí vai depender quem vai conseguir levar o Rony para casa. Quem vocês apostam? Eu vou esperar, né? Cravar hoje ele em qualquer lugar seria leviandade até, porque as negociações elas são burocráticas, elas vão de detalhes, depende da vontade do atleta, que até então quer jogar no Corinthians. Será que isso vai mudar? Vamos aguardar. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa história toda. Inscreva-se no canal. Vamos juntos? Até a próxima. Tchau!